Se você for abordar o mercado, né, com as oportunidades que geralmente eu cito no canal aqui, né, da front-running algoritmo, pegar a ligada ali desses algoritmos e algumas outras variações disso, tá? Você obrigatoriamente vai ter que entender esse conceito que eu vou falar no vídeo aqui de diferentes portas de entrada para fluxo, tá? Esse vídeo aqui eu gravei para explicar esse conceito e também para dar um exemplo aí no pregão da última sexta-feira, tá, em que aconteceu entre o índice e o mini índice, tá, uma possível dúvida de por onde o fluxo entrou. Será que foi o índice que puxou o mini naquele momento, o padrão que puxou o mini, ou será que foi o mini que manda e o padrão não puxou, tá? Eu peguei um trecho aqui para a gente fazer uma análise passo a passo de como é que eu avalio esse tipo de situação. Vamos lá, bora pro vídeo. Primeiro, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimento, esse vídeo aqui é puramente de trading, tá? Então, vamos lá, por que eu gravei esse vídeo aqui, tá? Quem for abordar o mercado dessa forma, né, nesse nível microestrutural, né, que eu chamo de você entender quais são os grupos de participante, entender o modus operandi dele, entender como é que ele executa a ordem, como é que ele envia a ordem, né, e entender que tipo de buraco, que tipo de oportunidade essa execução dele deixa como oportunidade para a gente, né, olhar. Se você for abordar o mercado dessa forma, desse ângulo, que é o ângulo que eu olho e que eu aconselho, você vai ter que fatalmente entender esse conceito de diferentes portas de entrada de fluxo, tá? Parece uma doideira, mas é um pouco mais simples do que você imagina. Um primeiro exemplo aqui, tá? Você pega, por exemplo, o mercado de ações, o mercado de opções, por exemplo. O fluxo, ele poderia assim, deslocar Petrobras, por exemplo. Você pega a ação Petrobras. Para a cotação de Petro subir, Petro 4, por exemplo, tá? A ação PN, para ela subir, você teria que ter, né, ofertas de compra consumindo liquidez da venda, tá? Assim, independente de qual que é o motivo que vai gerar esse consumo de liquidez, se é fundamento, se é motivo técnico, não sei, mas você precisaria ter agressões de compra, tá? Consumindo liquidez, né, da venda para poder o preço da Petro 4 subir. Só que vamos lá, isso pode acontecer, esse fluxo de compra, de agressão, que consome liquidez na venda e abre espaço para o preço subir, pode acontecer na Petro 4, pode acontecer na Petro 3, na ON, tá? E aí por uma arbitragem, por um long short entre as duas, acabar carregando a Petro 4. Esse fluxo pode acontecer lá na DR, lá fora, na PBR, tá? Na DR de Petro, que é a Petro negociada lá fora. Ele pode eventualmente acontecer também no futuro, no mercado futuro de Petro, apesar de ter pouca liquidez, tá? E esse fluxo ele pode entrar também nas séries de opções de Petro 4, tá? Nas séries de opções de compra, né, de Petro 4, que aí pô, você começa a ter um consumo, isso não é frequente, tá? Mas é possível. Você começa a ter um consumo numa série de opção no dinheiro, numa série líquida, tá? No dinheiro. Se essa opção começa a subir, e o resto da estrutura, Petro 4 não sobe, vai gerar provavelmente alguma operação combinada de volatilidade, que gere alguma taxa entre a opção e a Petro 4, e vai fazer com que algoritmos, arbitradores, né, façam essa possível operação combinada, ou essa operação de volatilidade, e aí eventualmente ou o fluxo que entrou de compra na opção, né, fecha essa arbitragem porque a opção cai, ou tá, essa arbitragem vai fechar porque a ação sobe e aí volta a ter uma sintonia não arbitrável entre esses dois. A precificação, né, entre esses dois se mantém dentro de uma zona neutra aí, dependendo, né? É difícil um pouco explicar isso aí porque eu não costumo falar muito de opções aqui, tá? Mas é uma possibilidade, tá? No mercado de opções você tem essas diversas, de ação, né? Tem essas diversas portas de entrada através das quais o fluxo pode entrar. Pega o índice, por exemplo. Você tem pelo menos 3 portas muito claras no Brasil, 4 na verdade. Você pode ter o fluxo entrando no mini índice, você pode ter o fluxo entrando no índice padrão, que é exatamente o mesmo ativo, tá? Negociado em locais, em books diferentes, mas a quantidade de um equivale exatamente ao de outro. Você pode ter um fluxo entrando no BOVA11, no ETF BOVA11, que apesar de não ser exatamente a mesma coisa que o índice futuro, tem uma operação de arbitragem, de cash and carry entre os dois, tá? Entre o BOVA11, que é o à vista, e o futuro, tá? Existe uma lógica que une os dois, que é uma operação de juros de cash and carry. Você tem eventualmente um fluxo entrando no ETF lá fora, no EWZ, que não é exatamente a mesma composição do Ibovespa, mas de certa forma é uma proxy para o que seria o gringo operar Brasil lá fora, tá? E você tem uma outra possibilidade também, que é esse fluxo entrar
nas ações, tá? Quando ele entra numa proporção parecida com a do índice, tá? Então, assim, são os conceitos de porta de entrada. Eu não vou dar todos aqui para todos os ativos, mas para explicar o conceito, tá? Então, e aí que tá. E aqui eu não estou dizendo, né, nesse vídeo aqui, exatamente, a todo instante, quem sai na frente. O que é mais importante? Óleo mini ou óleo padrão? Aliás, tem um vídeo que eu fiz aqui no canal um tempo atrás, falando só sobre isso. Eu devo olhar o mini índice ou devo olhar o padrão? Tá? O que sai na frente? Tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada, que aquele é mais específico para esse tipo de pergunta. Aqui eu vou falar um pouquinho de como é que se avalia passo a passo, dentro do dia, o que aparentemente, dentro das portas de fluxo conhecida, o que aparentemente causou, que tipo de execução causou movimentação de preço. Então vamos lá, tá? Para a gente conseguir olhar esse exemplo, vem para a tela do computador e ficar um pouco mais fácil de explicar. Eu peguei aqui, tá? Vai parecer meio confuso por enquanto, mas eu já vou explicar, tá? Aqui é o mini índice do lado esquerdo, pregamos sexta-feira, 18 de outubro, tá? Só os destaques, tá? Então não selecionei nada, então só os destaques, então são os 3 de compra e 3 de venda, 3 corretoras com saldo, tá? Essas linhas coloridas é o saldo, tá marcado do lado direito, tá? Só dentro do dia 18, e a linha branca é o preço, tá? Na aba evolução do tempo dentro do Times and Trades da Nelogica. Mini índice e aqui índice padrão. Quando você olha isso bem grosseiramente por cima, né? Não estou falando na hora, tá? Aliás, eu nem estava nesse momento no mercado, nesse pregão, olhando aqui, tá? Mas quando você olha depois, tá? Você vai analisar, contar a história do dia, tá? Aliás, é um vídeo também, eu vou deixar a descrição aqui embaixo, que é muito importante, tá? Você vai contar a história do dia, de como é que no nível microestrutural, o que de fato causou preço, tá? Vou deixar o link na descrição como é que você faz isso. Você olha aqui, a impressão que você tem, tá, é que alguém pela corretora ativa, tá, no índice padrão, teve uma influência significativa, começando a vender aqui, ó, 10,52, que tá aqui em cima, aqui em preto, ó, 10,52, tá? E ele foi numa batida, né, assim, não tão grande, mas chama atenção para o índice padrão. Ele vendeu em 10 minutos até 11 horas. Ele vendeu cerca de 2.200 contratos, 2.000 e pouquinho contratos, tá? Em 8 minutos. Das 10h52 até aqui às 11 horas. Ele vendeu mais depois, André. Sim, ele vendeu até as 10h18. Mas vamos separar o tempo aqui, tá? Que aparentemente parece, você olha assim visualmente e fala, putz, está parecendo que ele que causou essa queda. Aqui você já tem, né, muito claro que não tanto, né? Não foi ele que causou essa queda inteira aqui, mas tá 10h52 quando ele liga, tá? Quando ele começa a vender essa ordem aqui, alguém pela corretora ativa, né? Não é a corretora vendendo, é alguém pela corretora ativa, o preço estava do índice padrão, estava perto dos 132.600, tá? A linha branca, tem até uma bolinha nela aqui, ó. Tá aqui. 10,52 mais ou menos, estava perto do 10,600, 132,600. E ele, durante esse processo de venda, até as 11 horas, esse preço cai aí para 132, está 410 aqui, mas bateu 132.400, tá? Às 11 horas, tá? Tá 132.420 aqui, mas chegou a bater os 400. E, aparentemente, nessa janela de 8 minutos, alguém pela ativa vendeu 2.300, 2.400 lotes pelo padrão, tá? O que é bem significativo. A grande questão aqui e não parece não tem nenhuma outra ordem muito significativa nos destaques em que você fala, putz, olha, entrou um outro fluxo muito grande aqui no padrão, né? Então esse da ativa é o que chama a atenção. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar só ela para ficar mais visual o que eu estou querendo, né, mostrar para vocês. 10,52, que é quando a ordem dele liga, ó, 10,52 para 10,53, que quando ele começa a vender, e o preço já está lá embaixo, ou seja, toda essa queda anterior aqui do índice, tá, lá dos 133.800 até os 132.600, não tem nada a ver com essa venda pela ativa no padrão, tá? Mas a continuidade dela para baixo pode ter a ver, tá? É isso que a gente vai analisar aqui, a continuidade para baixo dos 132.600, se teve uma influência da ordem da ativa ou não, ou se ela... Aqui parece que sim, aqui parece que foram 2.300 lotes, né? Se você for transformar 2.300 lotes de padrão em lote de mini, tá, que é o que a gente vai ver aqui do lado, vai ter que multiplicar isso por 5, tá? Vai dar 12.500 lotes de mini, que é meio significativo, tá? Então vamos lá. Então, primeira coisa aqui, vamos tentar olhar aqui do lado, e aí vamos separar, já que a gente viu a janela que a gente quer influenciar aqui, vamos separar, né, só o horário, tá? Das 10
10,52 até o final aqui, até as 11. Vamos separar aqui, tá? E pegar só esse trecho. Tá? E de fato, parece que aqui, ó, você teve uma venda de 2.100 contratos mesmo, e o preço caiu ali de 132.600, né? Chegando a bater ali 132.400. Chegou a cair 200 pontos. Eu vou estudar esse trecho, qual que é a influência, tá, do padrão no índice, né, do player que executou pelo padrão em empurrar preço, e se essa influência foi maior no padrão, né, se entrou pela porta de fluxo do padrão ou se entrou pela porta de fluxo do mini. Então aqui eu pego o mesmo horário, tá? Vou lá, 10,52, de novo, isso aqui só vale para depois que passa, né? Na hora, você não tem tempo de fazer isso aqui, né? Mas, pelo menos você tem como estudar o que aconteceu depois. E aqui, de novo, tá os destaques, tá aqui no mini, tá mostrando os destaques, tá? E aí, né, você tem aqui vamos pegar os destaques de venda aqui. Estamos falando de saldo, não estou abrindo aqui se foi lote agressivo ou não e por aí vai, tá? Por enquanto. A gente tem aqui alguém pelo Morgan, nesse intervalo, vendeu 8.300 contratos, é um pouco menos do que os 12 equivalentes, né, no mini, tá? Lembrando que você tem 2.500 lotes vendidos aqui no padrão, que equivale a 12.500 no mini, porque você tem que multiplicar eles por 5 para dar a proporção. Alguém pela Ágora também vendeu 4.000, alguém pela Genial 1.000 e pouco, e pelo IBS 4.000 e pouco. Pelo menos são os destaques aqui nessas cores. O verde, alguém pelo Morgan, o amarelo, alguém pela Ágora, e o vermelho, alguém pelo JP também, que está aqui, né? Que tá aqui na verdade está como ponderado pela agressão e não pelo saldo. Agora sim ele fez a distinção pelo saldo aqui, né? Vamos lá. Você tem esses lotes que somados vão dar mais do que os 12,5. Só que você já tem uma pista que durante esse processo de queda aqui, né, você teve uma venda, né, durante esse processo de 200 pontos de queda, você teve uma venda no mini também significativa, tá? Somado aqui vai dar mais do que os 12.000 do padrão. Mas não significa que esses 2.500 do padrão, que equivale a 12,5 do mini, não ajudaram a cair. Tá? Esse que é o ponto que a gente vai analisar aqui. Só desse jeito, só com isso que eu cheguei aqui, não dá para ter essa informação. Tá? Não dá. Mesmo que você vá de minuto a minuto aqui, trazendo de minuto a minuto, ó, pega o primeiro exemplo aqui no índice, das 10,52 às 10,53. O mercado caiu, parece que 60 pontos, do 600 para 540. Você não tem um destaque muito grande de venda aqui, ó. Ninguém vendeu muito nesse primeiro minuto, das 10,52 às 10,53. Ninguém desse grupo que eu estou olhando aqui vendeu lotes significativos, no máximo 1.000 lotes de mini, tá? Mas aqui no primeiro minuto, 10,52 para 10,53, você tem uma venda de, também, 200 lotes do padrão, tá? Ó, tá no zero, e aqui 200 lotes no padrão pela ativa. Tá? No próximo minuto, que acho que é mais significativo, das 10,53, tá, para as 10,54, tá? Você tem aqui o índice caindo aí do 540 para o 450, tá? 90 pontos, mais ou menos, né, dentro do minuto fechado. E você tem aqui alguns players com uma venda, mas, sim, vamos lá, você tem pela corretora Ágora uma venda de 2.000 e poucos contratos. Você tem pelo Morgan uma venda de 1.000 e pouquinho, 1.200, alguma coisa assim. Somados, você não tem vendas tão significativas nesse próximo minuto, do 53 ao 54, pelos destaques de venda desse período. Mas do 53 para o 54, você tem aqui alguém pela ativa que vendeu 800 contratos. 800 contratos vezes 5, tá? Lotes para dar essa diferença no mini, estamos falando de 4.000 lotes equivalentes no mini. Parece que a influência significativa veio, tá, das 10,53 às 10,54 pelo lote da ativa. Tá? Tô olhando aqui no nível microestrutural, tá? Quem contribuiu, tá? Por onde que entrou o fluxo? Tá? Por onde que entrou o fluxo? Ele entrou pelo padrão ou ele entrou pelo mini? Tá? Para eu ficar esperto, né? Independente se eu estou seguindo um algoritmo e eu estou acompanhando esse fluxo, ou se eu estou olhando ordens grandes e estou querendo operar contra um institucional local. A única coisa que está fora disso daqui é a definição de preço justo, que não interfere, né? O fluxo de ordens nesse grau aqui não entra
na minha forma de modelar preço justo. A forma de olhar a posição técnica da pessoa física também não é desse jeito aqui que eu olho, mas para contar a história do dia é dessa forma, tá? Que grupo no nível microestrutural que contribuiu para a formação de preço. Por aqui você tem uma pista, tá? Mas você não tem a resposta que você precisa, tá? Você tem que ir um passo além, tá? Que é avaliar a composição das ordens. Tá? Na verdade, você tem alguns além desse, mas assim, nesse vídeo aqui eu vou até esse próximo passo, que é você vir aqui na ordem original, tá, dos dois, e você conciliar, tá? E aí aqui eu vou escolher só a corretora que eu quero, senão eu não vou conseguir fazer muito dado, né? Então só ativa, venho aqui, configurações, corretora, só escolho a ativa, que aparentemente o fluxo entrou por ela, e aí aqui é um pouco mais difícil, tá? Aqui eu vou ter que, aqui eu estou no padrão, e aqui eu estou no mini. Aqui eu vou ter que ir fazendo um a um dos destaques de venda, tá? Vamos ver, primeiro eu vou no Morgan, tá? Essa conciliação, tá? E aqui eu tenho que cuidar que todos estão olhando, crescendo para o mesmo lado, tá? Então aqui 59,13, isso aí, ele tá o mais atual tá para baixo, tá? Vamos lá para cima aqui. Aqui só vai mostrar as ordens do Morgan. Tá? Aqui eu vou... Qual que é a ideia aqui para não ficar confuso? Tá? Eu tenho que olhar se de fato, o que eu quero buscar aqui, como que ele vendeu, como que alguém pela ativa, tá? Como é que foi a composição da ordem dela durante aqueles 2.000 lotes que ela vendeu, como que ela vendeu? Ela vendeu tudo numa ordem única? Se ela tivesse vendido tudo numa ordem única, digamos que ela tivesse agredido os 2.000 lotes numa ordem única aqui no 550, eu poderia dizer que ela que causou a queda dos 600 para o 400? É muito importante esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui. Tá? Se fosse uma ordem única, lá no 550, eu posso atribuir que a ordem da ativa causou a queda dos 600 para o 400? Não dá. Não dá. Primeiro porque o mercado caiu dos 600, a ordem dela veio no 550, ou seja, esses primeiros 50 pontos não teria nada a ver com a ordem da ativa, e para baixo é um pouco complicado de você atribuir, né? Você poderia dizer, olha, se não tivesse a ordem da ativa de 2.000, tá, beleza, não foi ela que fez cair do 550 para o 400, mas o fato dela ter vendido trigou, né, acionou o gatilho para outros HFTs saírem agindo rápido e aí sim jogarem o mercado do 500 do 550 lá para o 400. Aí talvez. Aqui a gente está estudando a composição das ordens, eu dei um exemplo, né? Agora vamos para o que de fato aconteceu. Você tem uma ordem de 165 que foi agredida no 550, tá? No minuto 53:30. 1 minuto e 13 depois, isso é muito importante, o intervalo entre as ordens. 1 minuto e 13 depois, você tem uma agressão de 10, olha, a 90 pontos para baixo da primeira ordem. Você não teve nenhuma ordem do 550 até o 460, você não teve nenhuma ordem da ativa. Aqui, tá? Provavelmente ele agrediu um lote maior, sobrou lote pendurado no 550, mas não teve nenhum lote agredido do 550 ao 460. Quando você percebe que o cara, né, tudo bem, passou 1 minuto e 13. 1 minuto e 13 é um tempo significativo entre as ordens, tá? Não é uma coisa tão urgente, tá? Quando você percebe que, putz, beleza, ele piora a segunda oferta, ele vem, agride, e aí ele vai lá e piora a segunda oferta, ele aceita vender, no caso aqui a venda, a um preço abaixo da primeira, opa, acende um alerta para todo mundo no mercado que sabe olhar isso aqui, inclusive para robô que tá configurado para olhar isso aqui, opa, quanto lote mais esse cara tem para vender? Essa é a grande incógnita na cabeça de todo mundo ou de todo robô programado para atuar em cima de dar front running. Tá? E aqui você tem uma agressão de 10 a 460, tal. E aí você tem uma piora de preço aqui, mas só com 5 lotes ele agride no 450, e aí os minutos, aqui os segundos entre as ordens começam a ficar mais curtos. Esse é um sinal. Tá? Esse de fato é um sinal. E aí você tem uma execução muito grande aqui, praticamente no mesmo segundo, ó, 10 e 54 minutos e 51, tá? Você tem uma série de execuções aqui no mesmo preço. Tá? E aí depois de alguns segundos, no segundo seguinte, 52, no mesmo preço de novo, e aí alguns segundos, no minuto seguinte, às 10h55, você começa a ter, né, o preço para cima. Você fala, opa, peraí. Então assim, a ordem desse cara aqui, tá?
até o 410. Aí depois ele começa a agredir de novo no 460, ou seja, alguém fez o mercado subir de novo do 410 ao 460 e ele voltou a vender. Só que vender de 5,10, 5,10, 5,10, 5,10 picado. Você não tem, né, uma progressividade na ordem do cara de o cara agrediu 30, mais 30, mais 30, mais 30 e ele vai compondo a piora do preço degrau a degrau. Aqui parece que ele executou bloquinhos. Ele executou um bloco grande aqui às 550, executou um bloco ali perto do 410, tá? 410, que foi a maior parte do preço que ele executou. Depois executou uma ordem grande lá no 350, lá no finalzinho. Tá? Uma ordem grande de 200 lá no finalzinho. Não parece que ele veio de maneira progressiva derrubando o preço. Tá? Não parece. Tá? Aqui, só com esse, olhando do jeito que está aqui, não parece que ele foi o grande catalisador dessa queda dos 600 até o 355, né, que veio, né? Falei 400, mas veio até o 355 aqui, né? Porque aquele gráfico aqui, ele pega o minuto fechado, ele não pega a máxima e a mínima dentro daquele minuto. Ele pega quando estava o fechamento naquele minuto e o fechamento no próximo minuto. Tá? A máxima e a mínima que bateu dentro disso, esse gráfico não pega. Tá? Mas aqui são todas as ordens de agressão. Tá? E quando você vai, né, aqui eu peguei o do Morgan, por exemplo, que foi o destaque de venda aqui na evolução do tempo. Tá? Mas eu teria que fazer para o Morgan, para a Ágora, para o BS e para o JP aqui. Tá? Mas vamos fazer pelo menos de um aqui. Quando você vem aqui e joga lá pro começo, tá? Lá, 10,54. Aqui que mostra já claramente que não foi um player, o Morgan, só as ordens dele só apareceram quase 10,55, 10,54 e 47. Então, lá do 10,52, o primeiro movimento de queda, nem pela ativa foi, ó, também 10,53 e 30 a primeira ordem dentro dessa janela dos 10,52 às 11. Ou seja, não foi nem a ativa que fez o mercado cair dos 600 para 550, tá? Porque a primeira ordem dela de venda foi no 550, e também nem pelo Morgan, ele vendeu depois, mas entre 10 e 2 e 10,54 não foi por ele. Mas aqui você tem um negócio legal, olha a diferença, olha a cadência das ordens dele. 10,54 e 48, ele executa aqui, ó, 18, 49, 43, tudo no mesmo segundo aqui, muda o milho, mas no mesmo segundo. Aí no segundo seguinte, ó, nos 10,49, ele executa mais 14, mais 1, mais 55, por aí vai. E a preços piores, ó, 440, 430, 420, 425, ou seja, ele vai participando em quase todo o nível de preço. Ou seja, ele não faz bloquinhos de participação, tá? Tudo bem, não foi pelo Morgan que veio a primeira queda, lá do 600 para o 450, não foi ele o causador, o grande contribuidor. Mas do 440 para baixo, aparentemente sim, aparentemente. Tá? Teria que analisar item a item aqui, a gente não tem tempo nesse vídeo para ir detalhe a detalhe, preço a preço. Mas você vai ver que, olha como a cadência, ele participa em quase todos os preços, com um intervalo entre as ordens bem menor, tá? E contribui a preços piorados. Vende a 460, olha aqui, ó, só uma compra no meio do caminho dessa sequência, tá? Que é essa linha aqui, tá? Que ele tomou no 440, mas não necessariamente é o mesmo player, tá? E você tem cadência de preço, tá? Na maior parte das vezes, tá? Isso sim, você pode dizer que um cara contribuiu com a venda. Tá? Ele não diria que ele causou sozinho no mini, tá? Até porque você está vendo claramente que tem outros players, mas ele contribuiu com a venda. Tá? E aí você pode pôr lado a lado aqui, ó, deixei até um do mini aqui, você põe lado a lado e vem para o segundo, quem era ali o segundo grande contribuidor, alguém pela Ágora. Tá? Então você vem aqui e coloca Ágora. Tá? E aí você vai estudar, joga lá para cima, tá? Ordem a ordem. Você pode até filtrar para poder, né, não ficar linha a linha, porque aí que tá, pela Ágora tem muito algoritmo, sei lá, atende diversos clientes, tá? Muito mais clientes do que pela corretora Morgan. Você vai ter um número muito quebrado
né, de ordens pequenas. Para facilitar, você vai lá, filtra, tá? Pega aqui na quantidade, filtra ali, sei lá, não existe uma regra para isso, mas para facilitar, você fala, não quero ver nada abaixo de 9 lotes numa agressão única, tá? Isso aqui vai encurtar a quantidade de linhas que você vai olhar para fazer essa análise de contribuição, tá? Aí você vai ver que, putz, alguém pela Ágora também, aparentemente, não participou de maneira muito intensa na venda das... por que não está vindo antes aqui das 10,56? Aqui, tem que inverter. Tava invertida a... Opa. Agora que veio certo. 10,52. Aí sim, logo no começo do minuto você tem uma presença da Ágora, olha, trabalhando em quase todos os segundos, em lotes pequenos, mas persistentes, e olha aqui a cadência do preço. 580, agride 575, 570, e assim vai indo, tá? Aqui sobe um pouquinho, né? Você tem um barulho de HFT gigante, tá? Você tem compra no meio do caminho, tá? Porque aqui tem HFT, não dá para você, por essa análise aqui sozinha, dizer que é um player único, e não é pela Ágora, tem assim, dezenas de participantes, é bem mais difícil fazer essa análise aqui, tá? Essa é uma corretora que, nome índice, tá? Não é a corretora através da qual eu acredito que tenha bastante algoritmo executor de gringo. Às vezes tem para disfarçar o fluxo, mas isso aqui tem cara de HFT. Compra, venda, compra, venda, compra, venda, compra, venda, e vários diferentes, tá? Mas em termos de contribuição para a queda no mercado, você consegue olhar nessa tela aqui o quanto que ela contribuiu, tá? E aí a partir daqui das 10,53 fica um pouco mais claro esse movimento de queda, tá? Você tem participações a preços piorados, com segundos muito próximos, com ordens relevantes, acima de 10, 20, mas também não significativas acima de 200 ou 300, que também não é muito legal. Se olhar agressões muito grandes, elas geralmente não continuam, tá? E você tem a preços piorados, tá? Agressões a preços piorados. E aí você vai fazendo isso para todos os ativos, depois para o JP, tá? Que a gente poderia fazer aqui do lado, tá? Aqui, coloca o JP, confere se de fato o mais novo está para cima, tá? E aí você vai fazendo a mesma análise, tá? O quanto que esse player aparentemente contribuiu, causou a queda, tá? E aí você tem muita execução de aqui que faz barulho, né? Que assim, atrapalha bastante, você vai e tira, você não quer ver nada acima de 2 lotes, por exemplo, aqui, tá? Essa é uma corretora que já tem menos HFT e que tem mais algoritmo executor operando através dela. E você vê qual que é o grau de contribuição, a partir de qual preço esse tipo de execução contribuiu, tá? Então você vê que, a partir ali do 500 e pouco, aparentemente a contribuição do JP para a queda foi significativa. Claro, esses vetores, né, não dá para dizer, é só um, foi só o JP, foi só a Ágora, ou foi só a Ativa, né, no caso do padrão, ou foi só o padrão que causou. O que eu quis colocar aqui para vocês, muitas vezes é uma soma de vetores, e muitas vezes o ato de acontecer uma venda no padrão faz com que players que não iriam vender no mini comecem a vender. Atribuir, né, a estrutura temporal que eu estou colocando aqui para você ir casando quem vendeu primeiro, se foi a preços piorados, só vai te ajudando a construir um cenário, mas nunca vai te dar exatamente, caiu por conta exatamente disso. Se não tivesse essa venda aqui, não teria caído, porque você não sabe. Você não sabe o quanto que a influência do resto veio por conta dessa ordem que você está tentando excluir. Você nunca vai ter o contrafactual, que é, se essa ordem da Ativa não existisse, será que esse resto existiria? Não dá para saber. Mas não é porque não dá para saber que você não consegue fazer um exercício de entender causas, por onde o fluxo entrou. E por que eu falei sobre esse vídeo aqui? Porque ele complementa aquele de por onde o fluxo entra, se é o padrão ou pelo mini. Porque é mutável, o mercado é um ser mutante, é dinâmico, você tem que saber avaliar. Por isso que eu comecei a largar uma tela, né, de evolução, só dos destaques, evolução do tempo, Times and Trades, né, a janela, a aba evolução do tempo, só com os destaques do índice padrão. Eu olho tudo no mini, porque acho que no mini tem passado bastante, na maior parte do fluxo, mas eu largo ali no padrão, porque de vez em quando entra uma coisa excepcional ali no padrão, que pode contribuir, tá? Que pode contribuir
pontualmente em alguns momentos. É sempre? Não. É todo dia? Não é todo dia. Toda semana tem? Sim, toda semana tem entradas pontuais no padrão que fazem preço. Se você está ali só focado ali naquele fluxo no mini, atribuindo a causa dos movimentos só ao fluxo do mini, você vai ver movimentos em que você fala, putz, esse movimento aqui não foi respaldado por fluxo. Mas na verdade não foi no mini, mas foi no padrão. E aí pode criar um viés na tua cabeça de que o mercado está no preço errado, porque ele caiu sem respaldo de fluxo de venda. E na verdade esse fluxo de venda entrou pelo padrão e esse respaldo tem que existir e a tua cabeça tem que aceitar esse novo patamar, né, de preço. Tá? E aí numa viagem um pouco mais profunda de quem opera por fluxo, entende que a tua aceitação de preço, né, ela pode vir por quanto de fluxo é agredido em cada nível de preço, ou seja, você alinha a tua cabeça para aceitar preço com base nas agressões do mercado, é uma forma de você definir um patamar neutro para a tua cabeça, né? O que eu chamava de justo nos anos, sei lá, há 10 anos atrás. Hoje eu calculo justo de outra forma, com base em modelagem, tá? Que fluxo de ordens ele entra só de forma muito marginal nessa conta, bem marginal mesmo, tá? Assim, e às vezes eu nem uso o fluxo para essa conta para aceitação de preço. Esse processo que eu citei aqui, ele não é o total, dá para ir um pouco além, tá? Dá para você abrir, tá? Eu só coloquei a ordem agressiva aqui, eu não estudei se o cara agrediu, largou saldo e tomaram dele, eu não falei a parte passiva, eu não encavalei as ordens em sequência, colocar tudo numa questão única para ver o quanto que uma ordem de um cara provavelmente fez com que o outro... O fator sequencial em termos de que... Putz, será que a ordem de um desencadeou, ela que foi o gatilho para o desencadeamento do outro? A gente não colocou tudo no mesmo times and trades ali, na sequência. Seria ideal, dá para fazer, dá para ir além nessa análise. O fato é que vai, de certa, mesmo que vai de maneira um pouco mais amadora, tá? A ideia desse vídeo foi te dar esses dois conceitos. O fluxo pode entrar por um lugar que você não está olhando. Em algumas vezes você até consegue estar olhando, vai ser difícil ficar olhando para vários lugares distintos, mas você tem que estar pelo menos com alguma janela ali, né, dessa nova porta de entrada para esse fluxo do ativo que você está olhando e para aceitação de preço, porque muitas vezes você sabe analisar fluxo, muitas vezes você pode ter uma falsa sensação de que o mercado escorregou ou andou, subiu ou caiu, sem o respaldo de fluxo naquele ativo que você está olhando, mas teve fluxo numa outra porta. Tá? E aí, de fato, aquele preço está respaldado. Aquela variação de preço adicional que você achou que não teve respaldo, porque a janela que você estava olhando, né, a porta que você estava olhando, não teve fluxo, teve respaldo sim, porque teve fluxo numa outra porta. Espero que você tenha gostado. Sei que é um tema um pouco difícil, um pouco complexo, mas espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no curtir, que o YouTube entende que é um bom conteúdo. E comenta. Acho que a única coisa que eu peço de verdade aqui é para você comentar o que você achou. Se você sabe quais são as portas dos seus ativos, se você já olha isso, se você não olha, se faz sentido, se não faz. Tá? E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Beleza? Abraço, boa semana.